Olá, querido irmão, estimada irmã, estamos aqui para o estudo de mais uma lição, um assunto de suma importância que nos fala sobre a graça de Deus, né? Graça a vós. A graça é um dom imerecido de Deus a cada um de nós. Nós não merecemos a salvação em Cristo Jesus, mas Deus, por causa da sua misericórdia, nos oferece a sua graça por meio de Cristo. E essa graça revelada por meio de Cristo é a salvação a cada um de nós, é o perdão dos nossos pecados, é a santificação na nossa vida, a força que nos dá para nos santificarmos, é a regeneração a cada dia. A todo aquele que crê em Cristo Jesus, em seu sacrifício por meio da fé, Deus oferece a salvação, Deus oferece a sua graça como um dom imerecido. Nós não merecemos, mas mesmo assim, por amor, Deus dá a sua graça a cada um de nós. Diz assim o texto bíblico em 2 Coríntios 1, verso 2. A graça, a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a graça é um dom imerecido de Deus por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, a cada um de nós, a todos nós que então reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos o nosso erro, nos entregamos a Deus, nos entregamos a Cristo e Ele concede a nós o perdão imerecido, que é a sua graça, a salvação imerecida, que também é sua graça, a santificação imerecida, que também é sua graça a cada um de nós, a todo aquele que aceita o sacrifício de Cristo por meio da fé. É dado esse dom, o dom da graça de Deus, o perdão imerecido, a salvação imerecida. Nós não merecemos, mas mesmo assim Deus nos ama tanto a ponto de nos dar de graça a salvação a todos aqueles que então se voltam para Cristo. Devemos tudo à livre graça de Deus. A graça do conserto ordenou nossa adoção. A graça do Salvador operou nossa redenção, nossa regeneração e nossa exaltação à herança de Cristo. Deus não nos amou porque nós o amamos primeiro, mas enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós, fornecendo plena e abundante provisão para nos redimir. Então nós vemos aqui a importante graça de Deus. Deus nos amou não porque nós nos chegamos a Ele ou porque nós o tenhamos amado primeiro, mas mesmo em meio aos nossos erros, Deus ainda providenciou o plano da salvação. Enquanto ainda somos pecadores, Cristo morreu por nós, nos dando ainda a oportunidade de vida eterna, nos dando a oportunidade de uma nova vida regenerada, santificada, uma nova vida transformada. Esse é o plano de Deus para cada um de nós, nos salvar por sua graça. O primeiro tópico vem nos falando sobre graça. Pergunta 1, letra A. O que a graça significa e a quem ela é oferecida? Tito 2, verso 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça, irmãos, é um favor imerecido de Deus a cada um de nós, é um presente de Deus a cada um de nós. Nós não somos merecedores da sua graça, mas por meio de Cristo Jesus, Deus nos dá a sua graça. Esse favor imerecido significa que Deus perdoa os nossos pecados. Tudo de graça. Significa que Deus, Ele nos justifica por meio de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo nos justifica. E então a graça é o perdão dos nossos pecados e por consequência do perdão dos nossos pecados, dessa graça maravilhosa, nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. Então a graça é o perdão, é a salvação de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas, é a justificação de Cristo para cada um de nós, e assim nós alcançamos a salvação, assim nós alcançamos a eternidade. É um presente, é um dom imerecido que Deus dá por meio de Cristo a cada homem, a cada mulher, a salvação a cada ser humano, a cada homem, a cada mulher que aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então a graça de Deus é tudo isso para cada um de nós. É o seu perdão, é a sua salvação, é a justificação por meio de Cristo Jesus. Diz assim aqui o texto inspirado:
Graça é um atributo divino exercido para com os seres humanos indignos. Não a procuramos, mas é ela que foi enviada à nossa procura. Então é a salvação em Cristo Jesus. A salvação significa Deus procurando o homem. E quando Cristo veio à terra, morrer por cada um de nós, era o próprio Deus buscando o homem para resgatá-lo da servidão do pecado. A graça divina é o grande elemento do poder salvador. Sem ela, todo o esforço humano é inútil. Nós não podemos nos salvar por nossas próprias obras, por nossos próprios méritos, somente pela graça de Cristo, pela graça divina. A graça é um favor imerecido. Os anjos, que nada sabem do pecado, não entendem como a graça agiria por eles, mas nossa pecaminosidade exige o exercício da graça por parte de um Deus misericordioso. Então nós vemos aqui que a graça que nós alcançamos em Cristo Jesus revela um Deus misericordioso, um Deus desejoso em nos salvar. Foi a graça que enviou o Salvador à nossa procura, como errantes, a fim de nos levar de volta ao redil. A letra B. Qual é a única maneira de sermos salvos? Qual é a única maneira de sermos salvos? Efésios 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós vemos aqui, irmãos, que a única forma de sermos salvos é por meio da graça de Deus, por meio da graça de Cristo, aceitando o seu sacrifício, aceitando a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós alcançamos então a salvação por meio da sua graça, um dom imerecido a cada um de nós. Nada além da justiça de Cristo pode nos dar o direito a uma só bênção do concerto da graça. Não devemos pensar que nossa própria graça e merecimentos nos salvarão. A graça de Cristo é a nossa única esperança de salvação. O segundo tópico nos fala sobre graça justificadora. A letra A, qual é a base da nossa justificação perante Deus? Romanos 3, 24 a 26 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós temos aqui, irmãos, que a base da nossa justificação perante Deus é a justiça de Cristo. Não há nada que nós possamos fazer de nós mesmos para nos salvar. Nossas obras, nossos méritos não valem nada diante da justiça de Cristo. Nós não somos justificados por nossas próprias obras e méritos, mas pelas obras e méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que trabalhou e que trabalha em nosso favor. Então é a misericórdia de Cristo em nosso favor que nos traz a justificação. Deus nos perdoa, Deus nos considera justos por causa dos méritos de Cristo. É isso que nós devemos entender, e não por causa dos nossos próprios méritos. E a base disso é a fé em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos exercitar a nossa fé, a nossa confiança em Jesus e no seu sacrifício. Precisamos ter fé, a firme confiança nos méritos de Cristo Jesus, no seu sacrifício, na sua salvação por cada um de nós. Então a nossa base da justificação perante Deus está em Cristo, na fé que nós exercemos pelos sacrifícios, nos sacrifícios de Cristo em nosso favor. Diz assim a nota muito importante: você está em Cristo? Não se você não se reconhece como um pecador errante, desamparado e condenado. Não se você estiver exaltando e glorificando a si mesmo. Se há algo de bom em você, isso é totalmente atribuível à misericórdia de um Salvador compassivo. Então, tudo que há em nós de bom, o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação diante de Deus, tudo isso não vem de nós mesmos, dos nossos próprios méritos, mas da misericórdia de Cristo Jesus. E nós alcançamos isso por meio da fé no seu sacrifício, o aceitando como nosso Salvador pessoal. Seu nascimento, reputação, riquezas,
talentos, virtudes, piedade, filantropia ou qualquer outra particularidade conectada a você não formarão um vínculo de união entre sua alma e Cristo. Sua ligação com a igreja, a forma pela qual seus irmãos o consideram, de nada valerão, a menos que você creia em Cristo. Não é suficiente acreditar no que se diz sobre ele. Você deve crer nele, deve confiar inteiramente em sua graça salvadora. A letra B. Qual é o resultado imediato da justificação? Qual é o resultado imediato da justificação em nossa vida? Romanos 5, de 1 a 3 diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Qual é o resultado imediato da justificação? Quando nós nos entregamos a Deus, nós somos justificados, ou seja, nossos pecados são perdoados, porque a justificação é o perdão dos nossos pecados. Então, a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, o resultado imediato da justificação é o perdão dos nossos pecados. Mediante a fé em Cristo Jesus, por meio da graça de Deus, ele declara justos pessoas que são injustas, mas que se entregaram ao Salvador, que reconhecem a sua dependência de Cristo. Então, por causa dos méritos de Cristo, nós somos declarados justos e perdoados diante de Deus. À medida que o pecador penitente, contrito diante de Deus, compreende a expiação de Cristo em seu favor e aceita essa expiação como a única esperança para esta vida e para a futura, seus pecados são perdoados. Isto é justificação pela fé. Cada alma crente deve conformar totalmente a própria vontade à vontade de Deus e se manter num estado de arrependimento e contrição, exercendo fé nos méritos expiatórios do Redentor e avançando de força em força, de glória em glória. Perdão e justificação são uma e a mesma coisa. Pela fé, o crente passa da posição de rebelde, filho do pecado e de Satanás, para a posição de súdito de Cristo Jesus, não por causa de uma bondade própria, mas porque Cristo recebe como filho por adoção. O pecador recebe o perdão dos pecados, porque seu substituto e fiador os assumiu. O Senhor diz ao Pai Celeste: Este é meu filho, eu o isento da condenação da morte, dando-lhe minha apólice de seguro de vida eterna, porque tomei seu lugar e sofri por seus pecados. Eu o considero meu filho amado. Assim o homem perdoado e coberto pelas vestes da justiça de Cristo permanece sem defeito perante Deus. Justificação é o contrário de condenação. Deus exerce ilimitada misericórdia para com aqueles que são totalmente indignos. Ele perdoa transgressões e pecados por causa de Jesus, que se tornou a propiciação por nossos pecados. A fé em Cristo leva o transgressor culpado ao favor divino e à forte esperança de vida eterna. O terceiro tópico nos fala graça santificadora. Graça santificadora. A letra A, como um crente pode vencer o pecado? Romanos 6, 1, 2 e 14. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como um crente pode vencer o pecado? Então nós podemos vencer o pecado estando ligados a Cristo por meio da sua graça. Permanecendo na graça de Cristo, nós alcançamos vitória sobre o pecado. Nós teremos uma nova vida, uma vida transformada, vivendo na graça de Cristo. Quando nós aceitamos a graça de Deus, passamos a viver em novidade de vida. E essa novidade de vida significa que nós temos um relacionamento profundo com Jesus Cristo. Nós começamos a ter um relacionamento com Cristo e estando vivendo pela graça significa estar vivendo nesse relacionamento com Jesus. E esse relacionamento com Jesus vai nos dando força para superarmos, para vencermos
o diabo, o pecado e todos os seus ardis que nos cercam aqui na terra. Então, estando ligado a Cristo, Ele nos dá o poder para vencermos o pecado e restaurar a nossa vida espiritual com Deus. Então, estando crente ligado a Cristo, aquele que pagou o seu resgate, aquele que lutou, que entregou sua própria vida, estando ligado a Cristo, nós podemos vencer a escravidão do pecado. Deus nos auxiliará, Cristo nos auxiliará por seu amor por cada um de nós, nos dando a força e o entendimento necessário para vencermos, então, o pecado e todas as suas ciladas. Diz assim o Espírito de Profecia: a obra expiatória de Cristo não é simplesmente um modo habilidoso para alcançarmos o perdão dos pecados. É um remédio divino para curar transgressões e restaurar a saúde espiritual. É o meio ordenado pelo céu, pela qual a justiça de Cristo pode não apenas sobre nós, mas em nosso coração e caráter. Então a graça de Cristo, ela entra transformando o nosso coração de dentro para fora. Então é uma ação espiritual de Cristo Jesus, porque a graça de Cristo, então, ela nos santifica, ela nos justifica. A graça de Cristo é algo especial para cada cristão. Assim, a graça de Deus, ela, por meio de Cristo, nos justifica, nos perdoa os pecados e também nos santifica, nos dá o poder de dia a dia vencermos o inimigo e todas as tentações, vencermos o pecado e as ciladas do inimigo contra a nossa vida, transformando o nosso caráter, né? Nosso Salvador pagou o nosso resgate. Ninguém precisa ser escravizado por Satanás. Cristo está diante de nós como nosso exemplo divino, nosso todo-poderoso ajudador. Fomos comprados por um preço impossível de ser calculado. Quem pode medir a bondade e a misericórdia do amor redentor? Que aqueles que receberam o selo de Deus pelo batismo e fizeram atentos a estas palavras, lembrando-se de que o Senhor colocou sua assinatura sobre eles, declarando-os filhos e filhas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, poderes infinitos e oniscientes, recebem aqueles que entram de fato numa relação de aliança com Deus. Eles estão presentes em cada batismo para receber os candidatos que têm renunciado o mundo e aceitado a Cristo no templo da alma. Esses candidatos entram para a família de Deus e seus nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, os poderes do céu, do Pai, do Filho e do Espírito Santo estão à disposição de todo aquele que deseja viver na graça de Cristo, de todo aquele que se entrega a Jesus, e assim receberemos o poder vital para vencermos o pecado, ao abandonarmos o mundo e aceitarmos viver uma vida para Cristo. A letra B, como podemos ter a certeza da vitória em nossa vida espiritual? Como podemos ter a certeza da vitória em nossa vida espiritual? 2 Coríntios 12, verso 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Nós podemos ter certeza quando nós não dependemos de nós mesmos, mas dependemos de Cristo. Quando nós nos entregamos a Cristo, podemos ter a certeza que seremos vitoriosos. Essa fraqueza aqui no sentido de dependermos de Cristo, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, que somos fracos e débeis sem Cristo, aí sim nós temos a certeza de que se estivermos em Cristo, mesmo diante das adversidades e provações, a sua graça fará que sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, pela fé, nós temos a certeza da vitória, pela confiança em Cristo Jesus, no seu sacrifício, nos seus méritos, e assim nós alcançamos a vitória. Nós temos a certeza porque a graça de Cristo repousa sobre a nossa vida. Sem a graça de Cristo, o pecador está numa condição desesperadora. Nada pode ser feito por ele, mas recebe poder sobrenatural por meio da graça divina. É por meio da comunicação da graça de Cristo que o pecado é discernido em sua natureza odiosa,
finalmente expulso do templo da alma. A graça nos leva à comunhão com Cristo e nos associa a Ele na obra de salvação. Quando nós olhamos para nós mesmos, só vemos fraquezas. Por nós mesmos é impossível. Mas nós temos a certeza que, estando em Cristo Jesus, vivendo na sua graça, alcançaremos o poder para superarmos, para vencermos o pecado, para termos a vitória sobre o mundo, o pecado, a carne e o diabo. Por isso nós precisamos muito exercer a nossa fé em Cristo Jesus. Precisamos confiar em Jesus diariamente, a cada hora. Ele prometeu que nossa força será semelhante à extensão dos nossos dias. Por sua graça podemos carregar todos os fardos do presente e cumprir-lhe os deveres. Não importa qual tenha sido o nosso pecado. Não importa quão distante temos andado de Jesus. A partir do momento que nós decidimos voltar, a partir do momento que nós nos entregamos a Ele, Deus, por sua graça, em Cristo Jesus, pode alcançar qualquer pecador. O quarto tópico nos fala auto-entrega. A letra A, o que acontece quando nos entregamos totalmente a Cristo? Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que acontece quando nos entregamos totalmente a Cristo? Quando nós nos entregamos totalmente a Cristo, nós temos paz com Deus. Nós nos afastamos da escravidão do pecado, e em Cristo nós encontramos a verdadeira paz, o descanso em meio às adversidades. Quando nos entregamos totalmente a Cristo, Ele se torna a nossa paz. Não é essa paz que esse mundo dá, mas uma verdadeira paz. Quando nós nos entregamos a Cristo, Ele leva sobre Ele mesmo as nossas ansiedades, as nossas angústias. Cristo nos dá a sua paz, a paz que o mundo não pode dar. Ele fortalece então os nossos corações com a sua graça e Ele nos liberta do pecado. Quando nós fazemos essa auto-entrega, né? Quando nos entregamos verdadeiramente a Cristo, Ele restaura a nossa vida. Você está sendo tentado, Ele o libertará. Está fraco, Ele o fortalecerá. É ignorante, Ele o esclarecerá. Está ferido, Ele o curará. O Senhor conta o número das estrelas, e mesmo assim sara os que são quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Vinde a mim é o seu convite. Quaisquer que sejam as ansiedades e provações, apresente o caso ao Senhor. Assim seu espírito estará preparado para a resistência. O caminho se abrirá para você se desvencilhar do constrangimento e da dificuldade. Quanto mais fraco e desamparado você reconhecer que é, mais forte se tornará na força dele. Quanto mais pesado for o fardo, mais bendito será o alívio ao colocá-lo sobre o portador de fardos. O repouso que Cristo oferece depende de condições, mas elas estão claramente especificadas. Todos podem cumpri-las. Ele nos diz como podemos encontrar seu descanso. Então, quando nos entregamos totalmente a Cristo, Ele nos liberta do pecado, nos dá força para vencer, nos esclarece as dúvidas, nos ajuda a vencer as tentações e nos ajuda a levar o nosso fardo, né? Precisamos então nos entregar a Cristo, obedecendo a sua palavra, e então Ele agirá em cada coração, em cada mente. A letra B. Que força teremos quando estivermos conectados a Jesus? Que força teremos quando estivermos ligados a Cristo? João 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, em Cristo nós seremos capacitados para alcançarmos a vitória
Em Cristo seremos capacitados para vencermos as nossas angústias, ansiedades, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Em Cristo nós teremos forças para vencermos as tentações. Em Cristo nós somos capacitados a termos bons frutos, a alcançarmos bons frutos estando em Cristo. Estando em Cristo somos alimentados com os nutrientes espirituais, assim como um ramo está ligado à videira e é alimentado originalmente ali da árvore, nós também, estando ligados a Cristo, nós somos alimentados com os nutrientes espirituais que nos capacitarão a vencermos. Então, estando conectados a Jesus, teremos vitória sobre as tentações, sobre todas as situações que nos cercam aqui nesse mundo, porque sem Cristo nada podemos fazer. Quando a alma se entrega a Cristo, um novo poder toma posse do novo coração. Opera-se uma mudança que o homem nunca pode realizar por si mesmo. Trata-se de uma obra sobrenatural que traz um elemento sobrenatural à natureza humana. A alma que se entrega a Cristo se torna a própria fortaleza dele, que ele mantém no mundo revoltado e pretende que ela não reconheça nenhuma autoridade além da dele. Uma alma assim mantida pelas agências celestiais é invencível aos ataques de Satanás. Contudo, a não ser que nos rendamos ao controle de Cristo, seremos controlados pelo maligno. Sem dúvida nenhuma, estamos sob o domínio de um ou de outro dos dois grandes poderes em luta pelo controle do mundo. Não é necessário que escolhamos abertamente o serviço do reino das trevas para cairmos sob o seu poder. Basta negligenciarmos fazer aliança com o reino da luz. Se não cooperarmos com os instrumentos celestes, Satanás tomará posse do coração e o tornará sua morada. A única defesa contra o mal é Cristo habitando no coração mediante a fé em sua justiça. O quinto tópico vem nos falando sobre conexão vital. A letra A, como os pecadores podem se tornar justos perante Deus? Como pecadores podemos nos tornar justos diante de Deus? João 15, 5-8. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele está, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é gloriado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, nós vemos aqui, irmãos, que podemos nos tornar justos ligados a Cristo. Nós só poderemos ter uma vida justa, uma vida santificada, ligados a Cristo. Uma vida de regeneração, estando ligados a Cristo. Estando ligados a Cristo, nós daremos bons frutos. Cristo é a videira e nós somos os ramos. Quem estiver em Cristo dará bons frutos. Frutos da justiça de Cristo, da sua graça. Então, nós devemos buscarmos essa conexão total com Cristo, pois é em Cristo que nós alcançamos, então, toda a graça de Deus. Então, nós nos tornamos justos, Deus nos declara justos por causa dos méritos de Cristo. Estando ligados a Cristo, tendo um relacionamento com Cristo, então Deus nos declara justo. Isso significa, estando em Cristo, significa que nós estamos vivendo uma vida de obediência. Uma vida de obediência à palavra de Deus, não por causa dos nossos próprios méritos ou por causa da nossa própria força, mas por causa do poder de Cristo que habita em nós. E pela fé, então, em Cristo Jesus, nós daremos bons frutos, seremos transformados e teremos parte, então, na justiça de Cristo, pois por nós mesmos nós não podemos fazer nada, por nós mesmos somos apenas pecadores, mas em Cristo Jesus somos justificados, somos perdoados, e alcançamos a santificação por sua graça também. A justiça que Cristo ensinou é conformidade de coração e de vida com a revelada vontade de Deus. Homens pecadores só podem se tornar justos se tiverem fé em Deus
e mantiverem uma conexão vital com Ele. Então nós só podemos nos tornar justos pela fé em Cristo Jesus, buscando viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de acordo com a palavra de Deus, uma vida que está pautada na Bíblia Sagrada, no seu querer. Então a verdadeira piedade elevará os pensamentos e enobrecerá a vida. Assim, as formas externas de religião estão de acordo com a pureza interna do crente. Nós só podemos nos tornar justos em íntima conexão com Cristo, e essa conexão com Cristo nos levará à obediência à sua vontade. A letra B. Como podemos permanecer em Cristo? Como podemos permanecer em Jesus Cristo? João 15, 9 a 11. Será que é só da boca para fora? Falando já sou cristão, falando sou crente? Será que é assim? Vamos ver aqui a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, de 9 a 11. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, irmãos, vemos aqui como nós devemos permanecer em Cristo, como nós permanecemos em Cristo. Nós permanecemos em Cristo tendo uma vida de obediência a Ele. Estando ligado a Ele, só estaremos ligados a Cristo mediante a obediência à palavra de Deus, o agradando, vivendo pela fé a permanência em Cristo. Então, pela fé, exercendo confiança em Cristo, em seus méritos, como o nosso único e suficiente Salvador, pela fé nós podemos permanecer em Cristo. Mas permanecer em Cristo não é só da boca para fora, é praticar aquilo que Ele deseja que pratiquemos, obedecer a sua palavra, estudarmos a Bíblia, obedecermos os seus mandamentos. Ele aqui diz, se vocês guardam os meus mandamentos, então vocês permanecerão no meu amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, diz a palavra do Senhor, Então, é mediante a obediência à palavra de Deus, obedecendo a Bíblia Sagrada, o agradando dessa forma, é que nós podemos permanecer em Cristo pela fé, vivendo na confiança da sua palavra, permaneceremos em Cristo. Aí então nós daremos bons frutos, porque se nós não estivermos ligados em Cristo, que é a verdadeira videira, nós não daremos bons frutos, mas se estivermos em Cristo, nós daremos bons frutos, bons testemunhos, e assim alcançaremos também a graça do Senhor. Então, quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, permanecemos no seu amor, Quando nós obedecemos os 10 mandamentos, quando nós nos entregamos verdadeiramente pela fé em Cristo Jesus, nós permanecemos nele. A obediência não é porque nós obedecemos por nossa própria força, mas é porque, por causa do relacionamento que temos em Cristo, Ele nos dá o poder para obedecermos a sua palavra, e assim nós seremos vitoriosos. Então, permanecemos em Cristo pela fé, vivendo em obediência. A ligação dos ramos com a videira, disse Cristo, representa a relação que você deve manter comigo. O renovo é enxertado na videira viva e se desenvolve fibra a fibra, veia a veia, até se unir ao tronco. A vida da videira se torna a vida do ramo. Assim, a alma morta em ofensas e pecados recebe vida mediante a ligação com Cristo. Assim como nós somos enxertados, os ramos estão enxertados ali na videira e recebem a nutrição, nós também podemos receber a nutrição espiritual estando enxertados em Cristo. Pela fé como Salvador pessoal, pela fé nele como Salvador pessoal, é que se forma essa união. O pecador une a própria fraqueza à força de Cristo, seu vazio à plenitude dele, sua fragilidade à inabalável resistência do Salvador. Desse modo, possui a mente de Cristo, mediante a operação do Espírito Santo. O homem se torna participante da natureza divina e é aceito no amado. Mediante a operação do Espírito Santo, o homem se torna participante da natureza divina, é aceito no amado. Essa união com Cristo, uma vez formada, deve ser mantida. Cristo disse, estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Isso não é um contato casual.
ora sim, ora não. O ramo se torna parte da videira viva. A transmissão da vida, de vida, força e fertilidade da raiz para os ramos é livre e constante. Separado da videira, o ramo não pode viver. Da mesma maneira, disse Jesus, vocês não podem viver separados de mim. A vida que receberam de mim só pode ser mantida por meio de constante comunhão. Sem mim, vocês não podem vencer um único pecado ou resistir a uma única tentação. Então, a nossa saída, irmãos, é permanecermos em Cristo pela fé, buscando obedecer a sua palavra, buscando receber o nutriente, estudando a sua palavra e assim sendo fortalecido para obedecermos mais e mais. Sem Cristo nós não podemos nada nesse mundo, nessa vida. Sem mim vocês não podem vencer um único pecado ou resistir a uma única tentação. Então nós dependemos de Cristo, nós em Cristo alcançamos toda a graça de Deus, né? Por isso nós devemos a cada dia nos entregar a Ele e buscarmos a cada dia vivermos de acordo com a sua boa e santa vontade. Que Deus nos ajude a compreendermos a sua palavra e que possamos alcançar a sua sabedoria para compreender a mesma.